O livro de hoje se chama Olho Vivo no Mamoeiro. É um livro de 2008. Ele foi lançado pela editora Construir e o nome da autora é Ana Paula Maranhão, com ilustrações de Henrique Pereira. Essa daqui é a capa. Esse livro é como se fosse uma revistinha ilustrada, ó, tanto que o papel é até de revista. Não é bem um papel de livro. Aqui a parte de trás vem a sinopse que eu vou ler para vocês. Essa é a história de uma turminha que vivia na creche. Com eles você vai descobrir os encantos da infância, falar do homem de uma perna cabeluda e fazer bolinhas de sabão no ar, como arco-íris e levadas ao vento, como sonhos de criança. Olho Vivo no Mamoeiro é uma história de criança para criança. E em aqueles que sentem saudades da infância. Eu já tô gostando bastante das ilustrações. Olha só que bonitas, nossa. Olha só esse homem aqui no canto, gente. Será que ele é o vilão dessa história? Vamos descobrir agora. Quando abrimos o livro, essa é a imagem que vemos. E aqui começa a história. Brincar era a preferência das crianças da creche de Dona Zulmira. A casa abrigava muitas crianças, enquanto seus pais trabalhavam. Entre elas, Luiz e Lauro. Eles eram gêmeos univitelinos, por isso, mesmo iguais, mas tão iguais que ninguém os distinguia. Realmente, eles são completamente iguais. Bom dia, minha gente, diziam os dois. A uma só voz quando chegavam à creche todos os dias. O pessoal dava um largo sorriso como resposta. Bom dia, Luiz e Lauro. Quem respondia não sabia dos dois quem era quem, de tão iguais. Curiosos, eles gostavam de participar das brincadeiras da época. Pipa, peão, amarelinha, bola de gude, etc. E nessas brincadeiras, um dia José, um dos amigos, cismou de brincar de bola de sabão. Vamos fazer bola de sabão? Todo mundo pega um canudo e a latinha com água e sabão. Eu até que gostaria, mas quem vai dar canudo pra gente? Perguntou Lauro, preocupado, pois não tinha canudinhos para tanta gente. Luiz era muito esperto e teve uma ideia genial. Vamos tirar as folhas dos mamoeiros. Elas são ótimas para fazer bolinhas de sabão. Sai bolinha enorme. E como seu talo é longo, fica difícil de a água entrar na boca. Será que vai dar certo? Eu vou dar um spoiler para vocês, gente. Eu já fiz isso quando eu era criança. E sim, dá certo. Valéria, que amava as plantas, não foi de acordo com a ideia de Luiz. E fez uma observação importantíssima. Os coitados dos mamoeiros vão ficar pelados. Quando Dona Zulmira olhar para eles, vai querer saber quem fez essa maldade. Vamos dizer que foi o homem da perna cabeluda. José disse, já morrendo de rir, vendo aquela reação de José. A curiosidade de Luiz queria saber que homem era esse. Ah, olha só, aquele homem estranho do início da capa. Vocês se lembram? Vocês ainda não ouviram falar da existência por aqui de um homem de perna cabeluda que destrói tudo o que acha? Ele anda atrás de crianças. Todos ouviram as explicações de José sobre a história esquisita e discordaram da ideia. Até Lauro achava que não daria certo mexer nos mamoeiros. É claro que dá, Dona Zulmira nem vai pensar que fomos nós que tiramos as folhas. Ela também sabe da história do homem da perna cabeluda. Luiz afirmava que tudo daria certíssimo. E lá foram para o local dos mamoeiros, a fim de arrancarem suas folhas. Só Valéria não participou, achava um crime desfolhar as plantas. Enquanto Luiz subia nos mamoeiros, feito um gato, José e Lauro vigiavam para ver se vinha alguém chegando.
Enquanto ninguém viu a façanha desses meninos que trouxeram talos das folhas dos mamoeiros para todas as crianças da creche, a Valéria levou um susto quando eles chegaram com a água e o sabão. Poxa, que absurdo vocês praticaram! Os mamoeiros, além de ficarem nus, estão também derramando lágrimas. Quem já viu planta chorar, Valéria? Perguntava José sem o mínimo sentimento pelo que havia praticado. Essa daqui é a imagem das 2 páginas. Chegou a hora, vamos ao parque fazer bolinhas de sabão? Esse foi o convite de Luiz, que começou a fazer as primeiras bolas. Aqui e acolá, iam sempre chegando outras crianças para brincar. O sol, que parecia sorrir ao ver tanta alegria da criançada, gostou mesmo quando Rafaela perguntou: por que numa bola de sabão nós vemos todas as cores? É por causa do sabão, tem substâncias químicas, então as cores aparecem nas bolhas fininhas. Olha a felicidade deles brincando. Mal sabiam as crianças que seu Júlio, servente da creche, estava observando a brincadeira enquanto varria o pátio. Não se conteve e também entrou na diversão para recordar seus tempos de menino. Como é gostoso fazer bolas de sabão. Isso seu Júlio falava lá de posse a uma latinha e um canudo de mamoeiro, que lhe foi oferecido por Lauro. Todos se divertiam com aquelas grandes bolas soltas no ar. Quando Dona Zulmira indagou: quem inventou essa brincadeira tão maravilhosa? Fomos todos nós, respondeu Luiz e continuou: Dona Zulmira, a senhora sabe por que as bolas de sabão são sempre muito coloridas? Mas claro, Luiz, vem aqui ao terraço observar uma coisa. As crianças foram ao terraço de caneca e canudinho e lá fizeram bolas, a pedido de Dona Zulmira. Depois ela perguntou pelo colorido das bolas e de imediato as crianças perceberam que não haviam. Isso aumentou a curiosidade da meninada, que queria saber o porquê de as bolas terem ficado feias sem o colorido. Vamos ao pátio, lá vocês farão bolas multicoloridas. É preciso mesmo uma explicação sobre essa diferença entre as bolas do terraço e as do pátio. Na frente das crianças, Dona Zulmira se dirigia ao pátio. E até seu Júlio queria ouvir aquela explicação. Venham, crianças, sentem aqui e me respondam. No terraço havia sol? Não! Todos responderam, e seu Júlio também. Pois bem, o que provoca esse colorido nas bolas de sabão é a luz do sol, que contém uma mistura de cores. Explicava como ninguém, Dona Zulmira continuava. A bola de sabão permite que as cores do espectro solar atravessem sua parte externa. Essas bolas funcionam como um prisma e têm a propriedade de separar as cores e espalhá-las. Assim, vemos todas elas desde a cor vermelha até a cor roxa. Olha só a bolinha de sabão toda colorida. E ela também entrou na brincadeira, ó, fazendo a bolinha. Rafaela, ouvindo tudo, não deixou de fazer uma observação. Quando as bolas de sabão estão no ar, elas são tão bonitas que parecem pequenos arco-íris. São muito coloridas mesmo. Elas têm o mesmo colorido da pedra que prende os papéis no biro de Dona Zulmira. Isso Valéria falou, pois lembrou-se que o prisma era aquela peça de cristal lapidado, cujo colorido todos observavam e chamavam atenção à pedra bonita. Dona Zulmira, por que não acontece o mesmo com a gente? Se os raios solares batem na gente também, deveria aparecer o colorido do espectro solar. Essa curiosidade roiu o juízo de José e logo Luiz retrucou. Será que você não vê que a gente não é transparente como um prisma ou uma bola de sabão? Muito bem, Luiz, você entendeu tudo direitinho. É preciso que se tome muito cuidado com a pele. Os médicos dermatologistas estão sempre muito preocupados com a radiação solar.
Eles avisam do perigo que o ser humano pode sofrer com banhos de sol demorados. Dizem que os raios ultravioletas são perigosíssimos para a nossa pele. Cuidem, portanto, da sua pele. Dizendo isso, Dona Zulmira e as crianças foram tomadas de surpresa pelos gritos de alarme de Dona Mocinha. Já até imagino o que a Dona Mocinha deve ter visto. Deve ter visto um mamoeiro pelado e ido lá contar que as crianças tiraram tudo. Olha a cara de brava da diretora. Acho que foi isso mesmo. Acudam, corram, aconteceu uma desgraça nos mamoeiros da creche. Toda exagerada, Dona Mocinha corria de um lado para o outro com uma arropemba cheia de milho. Em sua danação, os grãos de milho iam caindo e, por certo, as galinhas que ficavam próximas ao mamoeiro iriam ficar com fome. Todos saíram correndo para ver o que havia acontecido. Dona Zulmira então percebeu o quanto custara a brincadeira das bolinhas de sabão. E com um canudo de mamoeiro na mão, perguntou quem havia desfolhado todos os mamoeiros. Era simplesmente 12 pés da fruta. Eram de mamão caiano. Quem respondeu foi Luiz. Não fomos nós, Dona Zulmira. Então quem deu a vocês todos esses canudos? Ela passou o rabo de olho para Júlio, suspeitou dele, que sabia de tudo, mas não acusou a criançada. Foi então que José começou a falar. Dona Zulmira, quem fez isso foi o homem da perna cabeluda. Eu vi quando ele passou correndo por aqui e deixou os talos das folhas ali no parque. Esse homem está fazendo uma bagunça danada em todo lugar. Decepcionada, Dona Zulmira olhava para todos em silêncio e fez desentendida sobre aquela história de José. Deu ordem para seu Júlio recolher todos os canudos, acabando com a brincadeira de bolinhas de sabão. Aliás, suspendeu a brincadeira por muito tempo e depois resolveu falar. Não se alarmem não, eu mesma vou pegar esse tal homem da perna cabeluda. O seu Júlio vai me ajudar nessa tarefa, não é, seu Júlio? O servente afirmou balançando a cabeça meio encabulado. Já a Dona Mocinha prontificou-se a pegar o peixinha de perna cabeluda que acabou com os mamoeiros que ela plantara. Depois de tudo resolvido, as crianças foram ao banho e lá conversaram. Eu não disse que daria certo? Era a vantagem que José falava para Luiz e Lauro. Gaba-se por ter sabido demais, colocando a culpa no homem de perna cabeluda. Olha só os meninos tomando banho. Dona Zulmira descobrem que fui eu... Se Dona Zulmira descobre que fui eu que subiu nos mamoeiros, eu não sei o que pode acontecer. Assim falava Luiz, mostrando arrependimento da sua ação. E Lauro não perdeu tempo de se colocar. Agora é que ela não deve saber mesmo. O correto era você ter se acusado. E a gente também. Se ela descobre, todos vamos ser mentirosos e desonestos. Ai, meu Deus, não quero nem pensar. Enquanto isso, na área de banho das meninas, Valéria chorava sem parar e sem dar explicações a ninguém. Ela só dizia que estava com pena dos mamoeiros e num escorrego falou sem querer. Os meninos não deviam ter feito aquilo. Dona Mocinha estava perto, escutou e perguntou-lhe: quer dizer que foram os meninos que desfolharam os mamoeiros? Qual deles subiu no pé de mamão? Eu não sei, eu não vi. Acho que foi mesmo o tal do homem da perna cabeluda. A senhora ouviu o que o José contou. Por favor, Dona Mocinha, eu não sei de nada. Ela começou a ficar com medo, ó, de levar bronca também e acabar dedurando os amiguinhos. Dona Mocinha correu à diretora para contar a Dona Zulmira o que havia acabado de ouvir. Ela educadamente respondeu: não precisa mais falar sobre os nossos mamoeiros. Quero que todos vocês façam bastantes comentários sobre esse tal homem. Ele vai aparecer aqui de qualquer modo, custe o que custar. Isso
É questão de poucos dias. Essas crianças vão aprender a não mentir. Dona Zulmira havia combinado com seu Júlio que não entregou as crianças para ele chamar seu primo e colar nas pernas dele cabelos recolhidos da barbearia de Tonho. Quando tudo estivesse pronto, o homem deveria chegar cedinho à creche antes das crianças, para se esconder e só aparecer na hora certa. Nossa, a diretora vai dar um susto nas crianças por elas terem mentido. Os dias passaram e Dona Mocinha aproveitara para criar histórias fantásticas sobre aquela criatura estranha para José. Dona Mocinha de amargar, ela pensa que a gente vai acreditar nessas histórias. Nós não somos bobos nem medrosos. José falava, mas no fundo havia um medinho no seu coração. Já Laura e Luiz não gostavam nem de chegar perto de Dona Mocinha. Eles tinham medo da verdade. Caramba, o homem apareceu, gente. Tudo combinado no dia certo, durante o recreio da manhã. O primo de seu Júlio desceu de uma das mangueiras logo cedo, visto por todos. Para não causar pânico, ele cobriu a boca e falou: "Eu só quero saber quem me acusou de ter arrancado as folhas dos mamoeiros. Corram! Vamos pedir ajuda para a Dona Zulmira. Salve-se quem puder." Era seu Júlio tentando proteger a todos sem causar mais medo. Dona Zulmira. Assim entrou Lauro na diretoria. O que foi, Lauro? O que está havendo? É o homem de perna cabeluda que está lá fora. A essa altura, todas as crianças desejavam entrar na direção. E atrás delas também vinha o falso homem de perna cabeluda, criado por Dona Zulmira. Bom dia, dona diretora. Eu soube o que aconteceu aqui, mas vim dizer que não fui eu, não. Eu tenho as pernas cabeludas, mas não faço mal a ninguém. Muito menos às plantas. Aqui tem menino mentiroso. Ouvindo o que o homem falava, as crianças começaram a gritar. Dona Zulmira pediu calma a todos, agradeceu a presença do homem pela oportunidade de educar suas crianças e solicitou ao grupo que se acusasse aquele que praticara a maldade nos mamoeiros. Todos permaneciam em silêncio. Quando se ouviu Luiz falar: "Dona Zulmira, fui eu que subi no pé de mamão. Não pensei no estrago, pois só queria fazer muitas bolhas de sabão. Naquele dia não podia falar nada, porque o contrato era acusar o homem de perna cabeluda. E quem teve essa ideia, essa genial ideia? Infelizmente, o silêncio foi geral e ninguém teve coragem de falar. Então o homem abriu a boca. Quem me acusou amanhã vai ficar com as pernas mais cabeludas do que a minha. Vou fazer um feitiço tal qual o do príncipe que virou sapo, do Pinóquio, cujo nariz crescia ao mentir, e da fera e a bela. É só anoitecer e esses mentirosos pagarão caro pela falsa que me levantaram. Suas pernas vão ficar mais cabeludas que as minhas." Olha os meninos com medo. "Eu não quero ser coisa horrorosa, não. Por favor, homem, não me jogue esse feitiço. Fui eu quem o acusei. Perdão por mim. Por favor." Assim, desesperado, José se entregou na frente de todos com bastante vergonha. Dona Zulmira aproveitou a ocasião e voltou-se para todos. "Meus filhos, esse senhor que está aqui é o primo do seu Júlio, que me ajudou a resolver a traquinagem de vocês. Pior que destruir os mamoeiros foi mentir e serem desonestos. Espero que isso não aconteça mais por aqui. Especialmente você, José. Aprenda que a mentira tem perna curta. E tudo o que se faz errado na vida, um dia se descobre. Você, José, ficou sendo nessa história o gato escondido com a cauda de fora." Daí por diante, as crianças aprenderam que a honestidade nunca mais deixaria de se acusar quando
Por alguma brincadeira, coisas erradas aconteciam. Depois de mais alguns dias, Dona Zulmira abriu seu armário, retirou canudos de guaraná e liberou a brincadeira de bolinhas de sabão para todos da creche pudessem observar o colorido do espectro solar. Olha só eles brincando, ali o José feliz. Fim. E aí, vocês gostaram do livro de hoje? Se sim, não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal porque eu tô sempre trazendo livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!